são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de setembro, mês dedicado à Palavra Divina. Ignorar a Sagrada Escritura, ignorar o próprio Cristo que nos fala dela, como diz São Jerônimo. Meditemos o Evangelho de São Marcos no capítulo 7, de 1 a 8 e 14 a 15 e 21 a 23, uma vez que estamos todos aqui, aí, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, ou seja, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus, em geral, não comem sem terem lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado, e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros, vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é o que o torna impuro, porque dos interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos que os povos antigos, em geral, os judeus, em particular, sentem um grande desconforto quando tinham de lidar com certas realidades desconhecidas, misteriosas, quase sempre ligado à vida e à morte, que não podiam controlar nem dominar. Assim sendo, criaram o conjunto de regras que intermediavam essas realidades, por exemplo, os cadáveres, sangue, a lepra. Pelo menos regulamentavam forma de lidar com elas e torná-las inofensivas. Assim, não infringia involuntariamente essas regras, porque tinham um intérprete para todas elas. Já os marginalizados não tinham esse privilégio. Assim, quando veem os discípulos de Jesus que faziam, comiam sem lavar as mãos, então eles cobram. Eles acham que estão impuros,
porque lavar o copo, lavar o prato, lavar os talheres, tudo isso tinha todas normas e regras, como se isso fosse um modo de purificação interior, devido à lei. Mas Jesus quebra um pouco essas regras de pureza, e importa para Jesus é viver em harmonia com os irmãos. E Jesus deixa claro que o que torna o homem puro não são o que come, o que entra para dentro dele e essas coisas, mas o que sai do homem é o que maltrata, que talvez infringe as normas divinas, matar, roubos, ganância e outras coisas mais. Mas comer, o que entra, sai. Por isso Jesus não preocupava muito com essas normas e leis que eram muito talvez frajudas, ou seja, de culto, meramente superficial. Assim sendo, podemos ver que, na perspectiva dos doutores da lei, a purificação das mãos, antes de dar refeições, não era uma questão de higiene, mas uma questão de pureza, ritual. Já para este momento, Jesus, então veja que isso não é muito benéfico para o ser humano. O que importa é a pureza do coração, é a pureza da alma, é a pureza da vida do ser humano. Isso é mais importante. Assim sendo, todavia, na Galileia, a terra em que permanentemente contato com o mundo pagão, onde as normas de pureza não eram tão rígidas como em Jerusalém, não se dava assim demasiada importância ao rito e também de lavar as mãos, de fazer o gesto da impureza antes das refeições. Mas hoje os fariseus, vindo de Jerusalém, testemunhando como os discípulos comiam sem realizar o gesto de ritual de purificação das mãos, ficaram escandalizados e referiram o caso a Jesus. Provavelmente a história serviu aos fariseus para sondar Jesus, para averiguar sua ortodoxia ou sua espiritualidade, seu respeito com a tradição dos antigos, ou seja, com a tradição judaica. Já para Jesus, a obsessão dos fariseus, os ritos externos de purificação, sintoma de uma grave deficiência quanto à forma de ver e de viver a religião, isso não tem muito valor. Assim, peçamos a Deus que nos torne não purificados só para os outros verem, só o rito, o culto, mas que possamos viver aquilo que Cristo nos ensinou, viver no dia a dia, com ações concretas, aquilo que Ele ensinou como um modo de testemunho, não de práticas externas, mas uma prática que brota do coração, coisas boas como da solidariedade, da partilha, do perdão, do respeito, da calmaria, da benevolência. Assim, peçamos a Nossa Senhora a que nos ajude a sempre praticar uma religião que seja frutífera, que dê fruto, como Nossa Senhora o fez e como Jesus nos ensinou. Assim rezemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vos abençoe, vos guarde, proteja e ilumine. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós a família, o trabalho e permaneça para sempre. Um abraço, um beijo no coração.
Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.